Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos conversando sobre os encontros de Jesus e hoje quero conversar com vocês sobre o encontro com o cego de Betsaida. Então, em Marcos capítulo 8, versículo 14 até o 33. Como sempre, eu sugiro que você leia o texto e tente prestar atenção nos detalhes. Porque esse é um exercício curioso e eu faço toda semana. E eu espero que o que chame a sua atenção foi o que chamou a minha atenção enquanto eu orava, estudava e lia esse texto. Diz assim o texto em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-lhes Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles disseram entre si, os discípulos: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então, Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-lhe Jesus que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Falando da sua morte, da sua ressurreição. Então, a isto, ele expunha claramente, mas Pedro
chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém? Amém. O que você percebeu na leitura? O que eu percebi na leitura? Eu quero compartilhar e conversar com vocês hoje sobre o problema da cegueira espiritual. Porque enquanto eu lia, saltou aos meus olhos que todos nós aqui, corremos o risco de sermos cegos mesmo vendo. E diz o ditado que o pior cego, aquele que não quer ver. O relato começa no Mar da Galileia, indo em direção a Cesareia de Filipe, e é um momento do ministério de Jesus que ele sai da Galileia em jornada para Jerusalém, e nessa jornada o investimento dele é nos discípulos. E ele começa essa jornada investindo nos discípulos, falando sobre cegueira espiritual. E eu queria ver com vocês como é que o texto apresenta o problema da cegueira espiritual. Porque deu para perceber que ele está falando de cegueira? Não sei se você... nós vamos olhar ao longo do versículo que ele está falando sobre isso. Então, como é que o texto apresenta a questão da cegueira espiritual? Você vai olhar aí nos versículos 14 em diante, que o texto é muito claro ao dizer que pessoas que andam com Jesus podem estar cegas espiritualmente. Pessoas que andam com Jesus podem estar cegas espiritualmente. E antes de mostrar no texto isso, Jesus conversa com eles sobre a discussão que eles estavam fazendo, porque eles esqueceram de trazer pão. E Jesus aproveita para falar do fermento dos escribas e fariseus e dos Herodes. E é interessante, por que Jesus fala sobre o fermento aqui? Fermento, uma substância que é capaz de contaminar uma outra substância, de uma forma que pouco fermento, como diz a Bíblia, leveda toda a massa. E ele está falando sobre influências. Que a cegueira dos discípulos ocorre por duas influências. Influência dos fariseus e de Herodes, ou dos herodianos. E o que significa essas duas influências? Que podem causar e cooperar para a cegueira espiritual. A influência dos fariseus é a religiosidade sem vida. Cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Eles eram uma religião muito bem estruturada, eles tinham liderança, tinham culto, tinham livro, tinham a Bíblia, eles tinham adoração, eles tinham louvor, eles tinham contribuição, era uma liderança, uma igreja ativa, mas sem vida, vazia. E a estrutura da igreja possibilita que você se torne um mero religioso. E quem se torna mero religioso se torna cego. Cego. E a outra influência de Herodes, é a influência pela fascinação do poder, da riqueza e dos prazeres. Herodes são políticos, herodianos políticos, que visavam o poder,
o controle, o governo. Então essas duas coisas tendem a cegar o nosso coração. A tentação da beleza desse mundo e a religião que não tem vida. O problema é que a religião que não tem vida, parece que tem. Parece que tem. Porque é possível que haja curas, pregação da Bíblia, haja liturgia, rituais, sem vida. E é possível que aqui haja uma mistura de vida e morte. De pessoas que enxergam e de pessoas que são cegas. E em todo lugar nós temos isso. Pessoas que enxergam e pessoas cegas. E entre as pessoas cegas tem pessoas que não conhecem a Deus e tem pessoas que conhecem a Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas ele não cega apenas o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, Satanás, cega também o entendimento dos crentes. E por causa dessas influências, você pode ser um religioso, vem à igreja, levanta a mão, adora, mas a sua vida ela não condiz com a descrição que a Bíblia fala do cristão. Quem é o cristão? É alguém que teve um encontro com Jesus, o Jesus crucificado, foi salvo dos seus pecados e colocou toda a sua vida sem restrição, de forma incondicional, à disposição de Jesus. Isso é um cristão. Tudo. Tempo, corpo, mente, emoções, dinheiro, dons, talentos, tudo. E a Bíblia é clara que ela não contempla outro tipo de cristão. Um cristão que entrega 99% é cego. É cego. E aqui, olha o que Jesus diz, versículo 16. Eles discorriam, Jesus pergunta lá, o que discorreis entre vocês? Ainda não considerastes, não compreendestes? Então, o que é a cegueira? A cegueira é uma compreensão distorcida das realidades espirituais. Não compreenderam ainda? Tem a ver com a sua cosmovisão. Qual é a sua compreensão a respeito da totalidade da realidade? A minha cosmovisão, ela tem que ser bíblica, teorreferente, teocêntrica, fundamentada nas Escrituras, construída com a visão sistêmica que a Bíblia tem da realidade. Por que é uma visão sistêmica? Porque você pode olhar para a Bíblia e olhar a Bíblia de uma forma legalista. O legalista, ele acha que ele vem para a igreja, ele dá o dízimo, está tudo bem com ele. Mas ai do pecador, ai daquele que pisa na bola. Porque quando eu falo aqui de vida cristã 100%, eu não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa que não peca. Porque a Bíblia diz que quem não peca é mentiroso. O que diz que não peca também é cego. Mas é curioso que quem não peca, ou quem diz que não peca, ou quem acha que é santarrão, a Bíblia diz que essa pessoa, geralmente ela se comporta da seguinte maneira: ela tem uma trave no olho, mas enxerga um cisco no olho do outro. Esse é o legalista. Tem uma trave, mas ele fica vendo o pecado de todo mundo. A igreja se torna uma agência de detetives, delegacia da fé, onde a gente fica procurando o pecado para acusar. Cego. Cego. E aqui Jesus disse assim: ainda não compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos,
não ouvis, não vos lembrais. Aí ele termina o versículo 21. Não compreendeis ainda. Cegueira espiritual é uma compreensão distorcida da realidade. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós construímos de raciocínio, de pensamento, de credo, de compreensão, pode estar errado. E o que é pior? Quando você é cego, quando nós temos um problema de cegueira espiritual, isso pode ser um choque para você. Por quê? Porque geralmente as pessoas cegas não sabem que são cegas. Você quer ver um exemplo? A igreja de Laodiceia, diz assim, a igreja de Laodiceia, Jesus falando, vocês dizem, estou rico, Apocalipse 3,17, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Aí Jesus diz assim, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem é cego não sabe que é cego. Se enrolou de tal maneira com a experiência comum de percepção da realidade espiritual que parou de enxergar. Eu vou abrir um texto com vocês hoje e a gente vai ler esse texto e para você entender o que é cegueira. E eu quero que você prepare o seu coração aí. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Prepare o seu coração. Porque enquanto eu estava lendo, estudando, eu dizia para mim assim, eu não sou cego. Eu não, eu enxergo. Quem enxerga? Eu enxergo. Essa mensagem é para o meu marido, pena que ele não está aqui. Essa mensagem é para minha esposa, pena que ela não está aqui. Essa mensagem é para aquela, pena que ela não está aqui. Aquele cego miserável. Então, quem é cego? Vamos lá, versículo 3. Pedro dizendo, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vejam, aqui Pedro diz que Deus te deu tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena e piedosa. Olha mais. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, conhecimento de Cristo, pleno, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas promessas, grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Eu recebi promessa, poder, eu recebi todos os recursos para viver uma vida plena. É o que o texto diz. Então, nenhum cristão pode viver uma vida que seja diferente dessa daqui. Ninguém pode. E eu não estou falando de perfeição, porque eu vivo isso aqui, só que eu não sou perfeito. Tem dias que eu não estou muito bem, tem dias que eu estou de mau humor, tem períodos que eu sofro bastante com as minhas lutas interiores, minhas dores, mas eu vivo isso aqui. Eu me aproprio da vida de Cristo e dependo dele para transformação. Então eu não estou falando de perfeição, mas eu vivo a plenitude, eu participo da natureza divina, ele está transformando a minha vida o tempo inteiro. Então olha só, participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo, ou seja, a corrupção do mundo, a paixão pelo prazer. Você está livre, você não é mais dominado por isso em Cristo Jesus. Por isso mesmo, você
Você reúne toda a tua diligência, toda a tua força, porque Ele te deu recurso. Então, não adianta você falar que você não tem força. Ele diz, olha, já que Ele te deu tudo, reúne toda a tua força e associa a fé que você tem. Você não precisa de fé. Crente não precisa de fé. Porque Deus deu para cada um de nós a fé que nós precisamos para viver a vida que nós temos que viver. Então, com diligência, associa a tua fé o quê? Aí Ele dá uma lista. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Porque essas coisas existindo em vocês e aumentando, porque é isso que é viver uma vida plena. Essas coisas existem na minha vida. Talvez eu não seja tão perseverante, talvez eu não seja tão piedoso, talvez eu não tenha tanta virtude ou tanto conhecimento, mas todas elas existem em mim e elas vão aumentando à medida que eu ando com Cristo. Eu não estagno. Estagno? Acho que é isso, né? De vez em quando dá um... Então assim, eu não paro, eu não fico estacionado. A minha vida é uma crescente, é um progresso. Eu estou o tempo inteiro buscando, crescendo. Eu não retrocedo, porque na vida cristã não tem pit stop. Não tem um lugar para você parar e falar assim, agora eu vou parar. Não, não. Se você para, você retrocede. Ou você avança, ou você retrocede. Então o cristão é alguém que vai avançando, vai lutando. Uma hora ele domina uma coisa, outra hora ele domina, mas ele vai avançando. Porque existindo essas coisas em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Bom, agora vem a paulada. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é... Dureza ou não é? Se você não tem essas coisas, você é cego. Você não está vivendo uma vida plena, você é cego. Não sou o que estou dizendo. É a Bíblia. Pedro está dizendo, pessoas que não vivem uma vida plena são cegas. E aí, a cegueira, como é uma compreensão, são raciocínios que nós criamos para justificar o estado da nossa condição espiritual. Irmão, por que você não perdoa? Eu não perdoo porque a pessoa me feriu profundamente, ela não merece o meu perdão, e Deus entende muito bem que eu viva dessa maneira. Cego. Cego. Irmão, você tem que ser generoso. Olha, eu não sou generoso, eu não dou dízimo, eu não dou oferta, mas Deus entende, olha, o meu salário, eu ganho para cobrir minhas despesas. Cego. Porque a palavra de Deus diz que quem enxerga, confia na bondade de Deus. Quem enxerga, confia na fidelidade de Deus, não tem medo de ser generoso, porque sabe que Deus faz provisão à sua vida. Cego! Olha, eu tenho que me envolver, mas Deus entende que eu não tenho dons, não tenho habilidades, então eu venho na igreja, eu fico aqui no banco, eu estou aqui me fazendo presente para ajudar. Cego! Porque ninguém chamou você para ficar sentado no banco só. Isso aqui é parte do processo. Mas o Senhor chamou você para se envolver com a comunidade, com o reino de Deus, para dar a sua vida, para se sacrificar pelo reino de Deus, para amar a Jesus, para abandonar o eu, abrir mão da sua vida para servir os outros, servir a sua família, perdoar, fazer sacrifício. Esse é o chamado de Deus, é vida plena. E Pedro diz, olha, se na sua vida essas coisas não são abundantes, você está cego. E aqui, ele vai dizer o que as influências fazem na nossa vida.
As influências afetam e alimentam a nossa cegueira espiritual. Vamos olhar o texto aí, algumas coisas rapidinho. Olha o que ele diz: as influências afetam a nossa compreensão sobre as realidades espirituais. Versículo 27, Jesus pergunta assim: tá bom, você enxerga, quem sou eu? Quem é Jesus? Responda, quem é Jesus para você? Aí, Jesus perguntou, então o que as pessoas falam de mim? Olha, talvez elas dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é o Elias, e outros dizem que você é algum profeta. Tá bom, tem muita gente falando muita coisa a meu respeito, mas a questão é, o que você pensa de mim? Porque o que as pessoas pensam de Jesus afetam a nossa vida. E se nós começamos a pensar a respeito de Jesus, da maneira como as pessoas pensam de Jesus, nós seremos cegos. E eu não tenho dúvida que tem muita gente cega na igreja. Não tenho dúvida. Qual é a prioridade da sua vida? Se você responda para você, qual é a prioridade da sua vida? Terminar a faculdade? Casar? Ter filhos? Cego. Cego. A Bíblia diz que a prioridade da minha vida é o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade. Mais do que casamento, mais do que trabalho, mais do que qualquer outra coisa. E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Porque quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, o trabalho é o seu sacerdócio, a sua família é o seu sacerdócio, os amigos é o seu sacerdócio. É ali que você vai servir a Deus. É ali que você vai glorificar a Deus. Então, a questão não é você fazer o melhor em cada aspecto da sua vida. A questão é que quem prioriza o reino de Deus, leva a excelência do reino de Deus a todas as dimensões, segmentos e aspectos da vida. Agora nós temos um país que se diz cristão, mas o que se diz dos evangélicos? Vocês assistiram a entrevista da Piovani? Não? Ela falou quem são os evangélicos para ela. Um bando de cegos miseráveis, uma gente ruim. E eu quero dizer para você que eu não vou concordar com ela, é óbvio, né? Mas o que a gente sabe do evangelho? O que é o evangelho? E é curioso que aqui Jesus pergunta: você tem que dizer quem sou eu? Você tem que dizer quem sou eu. E se você não entende que Jesus é o Senhor da sua vida, que tem que controlar cada pensamento, cada emoção, cada atitude, o seu tempo, a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Se você não entendeu que Jesus quer entrega incondicional e que você viva inteiramente para Ele, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Jesus disse que nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda força, de todo, é tudo entendimento, é tudo, tudo, é amor incondicional. Mas o diabo, ele é especialista em cegar as pessoas. Então, no Brasil, ele colocou igrejas contra igrejas, pastores se voltaram para trás, se tornaram da Umbanda, católicos e de seitas, cristãos que abandonaram a fé, ou cristãos que estão na fé, mas cuja atitude não é uma atitude que corresponde à bondade, à paciência, o amor do reino de Deus. Quem é Jesus para você? Bom, aí Jesus pergunta e Pedro responde. Pedro responde assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você sabe que no outro texto, se eu não me engano, de Mateus, quando Jesus faz essa pergunta, o texto aqui não diz, mas lá diz que Jesus fala para Pedro: Pedro,
essa sua confissão de que eu sou o Messias, não foi obra da carne. Quem revelou isso para você foi o Espírito Santo de Deus. E aí, Pedro é um agente de Deus. Então Jesus começa a ensinar. Ensinar. E aí diz o texto que enquanto Jesus ensina a sua vontade, Jesus ensina a sua vontade, olha, eu vim para morrer, eu vou padecer, eu vou ser crucificado, vou padecer na mão, sabe de quem? Pasmem, dos anciãos, os seus líderes, dos escribas, os seus líderes, dos fariseus, os seus líderes, da sua religião, eles vão me matar. E eu vou me entregar. Aí olha o que Pedro faz. Pedro vai lá e começa a reprovar Jesus. De jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso não. Não. E aí olha o que Jesus diz para Pedro. Arreda de mim, Satanás. Pedro era o demônio? Não. Mas quem é que influenciou Pedro a achar que Jesus, ele entraria em Jerusalém montado num cavalo branco, auxiliado por um grande exército de judeus prontos a morrer por ele, e que seria ovacionado e levado ao trono de Roma? Quem é que disse isso? Os escribas e fariseus. E aí Pedro, pensando da maneira humana, Jesus diz assim: arreda de mim, Satanás. O diabo é o responsável para usar as influências para cegar os cristãos. Nós estamos falando aqui de crentes cegos. Mas não só isso, olha que coisa. A influência faz com que a nossa audição seja seletiva. Veja, Jesus está dizendo para ele assim: olha, eu vou morrer, vou à cruz, vou padecer. O que Pedro ouve? Esse cara está louco. Não, ele ouve os escribas e fariseus. Não, esse cara está louco. Ele veio para dominar o mundo. Como assim ele vai morrer? Como ele vai padecer? E o grande problema da cegueira é que a sua audição, ela fica seletiva. Sabe o que significa isso? Você vem para o culto e você ouve o que você quer. É isso, todos nós fazemos isso. Você sabe qual é a porcentagem? Eu não ia falar sobre isso aqui, nem me preparei, mas vou falar porque eu acho que o Espírito de Deus está me orientando. Sabe qual é a porcentagem de pessoas que contribuem na Igreja Batista Vila 7? 30%. 30% são os contribuintes. O que isso diz para mim e para você? Cegueira. Cegueira. Gente que está no reino, e Jesus diz: você continua cego. E quem faz isso são as más influências e o demônio. É uma palavra dura, mas está aqui no texto. Jesus diz para Pedro: arreda de mim, Satanás. Nós procuramos, a Bíblia fala que no final dos tempos, os crentes iam procurar pregadores que falem o que eles querem ouvir. Eu sei que você vem para a igreja, e lá no seu coração você quer: pastor, fala sobre o amor de Deus. Fala que Deus vai me abençoar no meu trabalho. Fala que Deus vai abençoar o meu casamento. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus faz isso. Eu não tenho dúvida que Deus abençoa. Mas o grande problema é que o ser humano, ele é um carro desgovernado com tendência para o mal e para a colisão. Eu e você somos assim. A Bíblia fala que você foi criado bom, mas o pecado contaminou seu coração. E aí você quer ouvir o que você quer. Terceira coisa, Satanás está por trás das influências e compreensões. Jesus é claro: arreda de mim, Satanás. E é curioso que eu falei que cegueira é compreensão, né? Olha o que Jesus diz para Pedro: arreda, Satanás, porque você não cogita. Sabe o que é cogitar? É pensar. Você não pensa as coisas de Deus de acordo com Deus. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus.
Mas a Bíblia fala que o homem espiritual entende as coisas espirituais e que o crente tem a mente de Cristo. Mas olha, nós temos a mente de Cristo, mas porque a nossa mente não é pautada pela palavra de Deus, ela não é pautada pelas Escrituras, nossos olhos não são olhos de fé, nós começamos a construir pensamentos que são pensamentos humanos. E eu quero dizer para você, que para ser um agente do diabo, você não precisa pensar mal, e nem ter má intenção. Não precisa. Porque veja, quando Pedro disse para Jesus, Jesus começou a reprovar Jesus, o que Pedro estava preocupado? Estava querendo o bem de Jesus. Estava querendo o bem, Senhor, não vai fazer isso com o Senhor não. Você não se mete nesse negócio. O Senhor veio para reinar, não vai morrer não. Querendo o bem. Cego. Cego. E problema. Quem é que pode ficar cego e quando podemos ficar cego? A qualquer momento. Pedro está aqui recebendo uma revelação do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um instante depois, ele recebe uma palavra do diabo e comunica a palavra do diabo, achando que está fazendo bem. Então, as nossas compreensões a respeito da vida, elas são extremamente problemáticas. E aí, no fim, ele coloca a raiz do problema. Pastor, qual é a raiz do problema? Veja lá, versículo 17. Raiz do problema. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não ter pão? Ainda não considerais, não compreendeis? Compreendestes? Aí ele diz assim: tendes o coração endurecido. Você sabe o que é um coração endurecido? É um coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Esse é um coração endurecido. É um coração que não está inteiro no altar de Deus. Isso é um coração endurecido. E quando você não está inteiro no altar de Deus, você se abre para distorcer a compreensão da realidade espiritual. Distorcemos. Começamos a construir compreensões que não são de Deus. Interessante que a palavra está ensinada, Jesus está ensinando os discípulos, mas eles estão pensando outras coisas. Então, o que Deus quer comigo, com você essa noite? Deus quer libertar você da cegueira espiritual. Agora eu entro na história do paralítico. Porque veja que interessante. Jesus cura o cego, paralítico não. A gente está aqui, a mente está voando, né? Eu estou com o paralítico do sermão passado. Jesus trazem um cego e ele cura o cego em 2 etapas. Curioso isso. Por quê? Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum outro momento, Jesus curando um cego em 2 etapas. Você vai encontrar mais 2 vezes Jesus usando saliva, porque na cultura a saliva ela tinha propriedades miraculosas, e Jesus aproveitou a cultura e fez saliva, tocou na língua, pegou saliva e colocou na língua do gago lá, e ele passou a enxergar. Se eu fosse um gago, Jesus poderia colocar o que ele quisesse na minha língua. Se eu fosse um gago. Cuspir, né? Mas eu acho que o gago que começou a falar e começou a enxergar, deve ter pensado a mesma coisa, né? Mas era cultura, tá, gente? Isso era comum. Não é para nós é uma coisa estranha. Lá era cultura. Por isso que cultura é um negócio complicadíssimo, né? Então, assim, por que Jesus curou em 2 etapas? Porque faltou poder para Jesus, não foi? Não faltou poder. Jesus está sendo pedagógico aqui. Veja, vocês viram que o texto todo está falando sobre cegueira espiritual? Pois é, agora que no meio desses textos, Jesus pega um cego, e aí coloca o cuspe, e diz assim: e agora?
Está vendo? Aí o cego olha, vê lá umas árvores andando. Senhor, eu vejo os homens como árvores, tudo embaçado. Ou seja, Jesus está ensinando alguma coisa sobre cegueira aqui. E aí então ele pega novamente, e ele não usa o cuspe dessa vez. A segunda vez, o toque é com as mãos. E ele passa a enxergar. Mas é curioso que o que esse texto diz para nós é que Jesus deseja curar o crente de cegueira espiritual. Porque essa dinâmica aqui é Jesus ensinando, olha, você é cristão, mas talvez você esteja como esse homem, vendo os homens como árvores, cego, visão distorcida, visão embaçada, você não consegue compreender as realidades do reino de Deus. Não consegue compreender, você está cego. E Jesus quer fazer isso de uma forma muito especial e direta. É curioso. Ele não cura o homem em Betsaida. Você sabe que Betsaida, Jesus imprecou maldições sobre ela, né? Falou assim, olha, vocês de Corazim e Betsaida, se os milagres que eu fiz aqui entre vocês fosse realizado em Sodoma e Gomorra teriam se convertido, mas vocês não. Aí ele está nessa cidade, ele tira o cego para fora da cidade, das influências. É simbólico isso aqui, é pedagógico. Isso aqui não é alegoria, tá? Isso é intenção do texto ensinar sobre as influências. Influências. E aí ele cura. E o toque direto. Ou seja, Jesus trata com o crente e ele tira todas as mediações. Não tem intermediário, não é o pastor. O problema não é o pastor. O problema não é o seu pai. O problema não é o seu marido. O problema é você. E aí Jesus tira o cuspe, toca. É você e Cristo. É uma relação direta comigo, direta com você. Jesus quer curar o cristão da cegueira. E muitos de nós precisam ser libertos. Porque, como diz o texto, o diabo cega os crentes. O que é cegueira? É viver uma vida sem uma entrega total e incondicional ao Senhor Jesus. Isso é cegueira. Isso é cegueira. E aí, Jesus leva ele para fora e toca. Toca. Duas coisas, para a gente caminhar para o final. O que causa cegueira é um coração endurecido, que não se rende de forma incondicional a Jesus. Um coração endurecido tem um problema. Ele pensa sob padrões e categorias humanas. Você quer ver um exemplo? Vocês lembram a história do Vladimir Tomarovsky? Alguém lembra dessa história? Vladimir Tomarovsky. A esposa dele estava no banco, os ladrões entraram, a criança chorando, eles gritaram, faz essa criança calar a boca. A criança chorando, eles atiraram, mataram a mãe e a criança. O pai foi à televisão e disse assim, eu estou com meu coração sangrando de dor e sofrimento pela minha esposa e pelo meu filho. Mas você que fez isso, eu quero dizer para você que eu te perdoo. Isso é pensamento espiritual. Um monte de gente falou assim, que cara nojento, perdoar quem matou a esposa e o filho. Cego. O cristianismo é de uma outra dimensão. Você, cristão, não foi chamado para ter prazer. Você não foi chamado para ser feliz. Você será feliz porque o reino de Deus é um reino de alegria. Mas você foi chamado para servir o Senhor de forma incondicional, o tempo inteiro, no poder do Espírito Santo,
com a visão de Deus para viver nesse mundo. É isso. Então, se não há uma entrega total, há compreensões distorcidas, e elas vão aparecer de todos os jeitos. Por exemplo, um dia, um casal me procurou, e o marido, muitas pessoas conhecem aqui, eu não vou citar o nome então. O que foi? Meu esposo é um homem controlador. É mesmo? O que ele faz? Ele não deixa eu comprar roupa, eu não tenho acesso ao banco, eu não posso sair com as minhas amigas, as roupas que eu visto, ele que decide. Mas quanto tempo vocês estão casados? Acho que eram 15 anos. E quanto tempo ele faz isso? Desde sempre. Mas eu amava no começo. Eu amava. Porque eu via que ele estava cuidando de mim. Mas eu descobri que não era cuidado. Não era cuidado. Era manipulação, controle. Tá bom. Tem chance? Tem. Ele tem que mudar. Aí eu vou falar com o marido. Então, olha, o que eu faço é por amor à minha esposa. Eu estou cuidando dela, ela não entende isso, você também não entende, mas é por amor. Eu falei assim, olha, não é por amor, tá? Isso é controle. E eu vou dizer para você, você vai perder a sua esposa, se você não mudar. Não, minha esposa me ama. Eu falei, você vai perder a sua esposa. Conversamos, ele não mudou, a esposa me procurou e falou, pastor, eu estou acabando com o meu casamento. E eles terminaram. Acabou o casamento. Aí, o indivíduo veio para mim que nem um cordeirinho. Pastor, eu faço o que for possível. Ué, mas agora, mesmo que eu queira, sua mulher não quer mais. E nunca mais voltaram. Cego. Você percebe as cegueiras? Cegueira. Pessoas que gastam mais do que podem, cegos. Pessoas fofoqueiras, cegas. Pessoas que vivem tendo um comportamento de raiva, cegos. E eu, como eu falei, eu não estou falando sobre perfeição. Porque está tudo bem, eu também tenho raiva, eu também às vezes falo coisas que eu não devo. A questão não é essa, a questão é se eu estou andando com Jesus, com o meu coração todo lá e pedindo ao Senhor que Ele me ajude a pensar como um homem espiritual, com a mente de Cristo, que Ele me ajude a pensar como resolver os problemas da minha casa, da minha família, dos meus filhos, como aprender a resolver as lutas que eu tenho na comunidade, os dilemas que eu enfrento, como é que eu posso administrar minha casa, meu dinheiro, minha vida. É isso, a questão é essa. Eu quero pensar com a mente de Cristo. Essa é a questão. Então, eu vou terminar dizendo para você que hoje você precisa receber o segundo toque de Jesus na sua vida. Talvez você seja como essa pessoa, visão embaçada. Jesus tem que tocar você de novo. E olha, a cegueira é um cativeiro espiritual. Cegueira é um cativeiro espiritual. E é triste, você vê alguns comportamentos em crentes de falar de forma agressiva com as pessoas, maltratar, negligenciar as pessoas, fofocar, e não consegue enxergar que está cego. Então, o que o Espírito de Deus espera de nós? Vou ler com você o último texto desta noite para a gente orar. Romanos 12, 1 e 2. Porque esse texto, ele é a solução para a cegueira espiritual. Romanos 12. Abra aí, vamos ler juntos, com todo cuidado e atenção. Se você já está com a sua Bíblia aberta, diga amém. Então vamos lá. Paulo dizendo, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, a causa é a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus, que apresentei o vosso corpo. Corpo aqui é sinônimo da totalidade da vida, como sacrifício vivo. Paulo está usando a figura do cordeiro que era colocado no altar para sacrifício. O cordeiro era morto, ou seja, o altar de Deus, quem quer viver, tem que morrer.
é morte do eu, é entrega incondicional. Ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Aqui, o grego não é racional, tá? Eu prefiro a tradução espiritual. A palavra não vai bem como racional. Aqui não, é espiritual. O vosso culto espiritual. Mas, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, você não está confortável com o mundo e com a religião de aparência. Não está confortável. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora é mente. Agora é mente. Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam? Quebrando o coração, quebrando o seu coração no altar de Deus, quebrando, entregando tudo no altar de Deus. Você começa a pensar com a mente de Cristo. Você começa a sofrer transformações, a palavra transformável aqui é metamorfose. Você começa a experimentar transformações violentas. Então, o Senhor está chamando você para libertação. Pedir que a banda venha aqui, nós vamos adorar ao Senhor. Mas eu quero que você curve a sua cabeça antes de nós levantarmos. Por quê? Porque se o Senhor trouxe você aqui, se o Senhor Jesus trouxe você aqui, Ele tem uma palavra profética para você. Uma palavra de libertação. O primeiro cântico que nós cantamos hoje aqui fala sobre isso, sobre visão. Então, eu quero pedir que você curve a sua cabeça e que você se coloque agora no altar de Deus, no altar do Senhor Jesus. O Espírito disse para você que você tem andado cego. Não precisa ser uma cegueira absoluta. Pode ser uma cegueira parcial. Talvez seja sobre o seu tempo, sobre os seus dons, seu coração, amargura, vida sexual, vida financeira. E você tem uma lógica que não é a lógica do reino de Deus. E o diabo prendeu você nessa armadilha e mantém você num cativeiro de cegueira, de escuridão espiritual nessa área. Você é cristão, você anda com Deus, mas você precisa quebrar esse cativeiro. E eu não sei o que Deus falou com você. Se você não confia em Deus sobre a sua vida afetiva, se você não confia em Deus sobre a sua vida financeira, não sei. Mas o Senhor quer fazer isso porque Ele quer cuidar de você, te dar paz, você viver uma vida de qualidade. Porque quem não vive na plenitude do reino de Deus, nós aprendemos com Pedro, é cego. É a palavra que diz isso. E quem não vive na plenitude, quem não entrega tudo, abre a sua mente para distorcer a verdade. E as compreensões começam a ficar truncadas. Truncadas. Então, de cabeça curvada a todos, eu quero perguntar se você identificou uma área na sua vida de cegueira. E você quer eu ore por você, levanta a sua mão bem alta aí. Deus abençoe, pode baixar, Deus abençoe. Mais alguém? Ó, pastor, a minha cegueira é meu casamento, a minha vida financeira. Vamos ficar em pé. Quero orar por vocês e por todos nós. A tua palavra diz, Senhor, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele não está falando de gente incrédula que precisa ser salva. Ele está falando de crentes que está vivendo um sono da morte espiritual, que perdeu a vida, a alegria, que perdeu o amor, que tem uma compreensão truncada sobre perdão,
sobre vida cristã, sobre casamento, sobre relacionamentos. E o que o Senhor está dizendo é que pessoas que enxergam, elas se abrem para a plenitude da vida e não para o cativeiro. O cativeiro é para gente cega. Cativeiro é para cego. Meu Deus, essas pessoas que levantaram as mãos, que estão confessando para o Senhor, que reconhecem que estão vivendo sem perceber claramente as suas próprias dificuldades. Senhor, traz cura nesta noite, libertação. Que Satanás seja repreendido no nome de Jesus, das influências que nós temos sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente enxergue a verdade claramente. Que nós andemos como homens espirituais, que tenham a mente de Cristo, que vejam, que não mais tenham uma visão embaçada, anuviada, distorcida, comprometida. Que os nossos olhos vejam e a gente glorifique o Teu nome, porque quando o cristão enxerga, a vida dele entra na dimensão do reino, da plenitude da vida, da plenitude do conhecimento, do andar com Deus, de alegria, de paz. Senhor, em nome de Jesus, traz libertação esta noite, Senhor, para aqueles que estão cegos por influências de pessoas, de igrejas, de pastores, de famílias. Em nome de Jesus, que eles enxerguem para a glória do Teu nome. É em Teu nome, é em Teu nome, que a gente saia daqui vendo. Toca novamente, Senhor, nos olhos de cada um de nós, que tem pontos cegos. Toca novamente, Senhor, que a gente possa ver claramente agora a Tua vontade, Senhor, e nos alegrarmos que a libertação, ela traz uma visão de um Cristo glorificado, poderoso, um Cristo maravilhoso, que nos liberta para a vida e não para a morte, que nos tira das trevas para a luz, que nos dá esperança, que anda conosco, mesmo quando nós nos perdemos, mesmo quando paramos de enxergar, mesmo quando estamos cegos, o Senhor não desiste de nós. E hoje, o Senhor vem libertar-nos da nossa cegueira. Que muitos saiam daqui vendo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Senhor, aleluia! Os meus olhos viram o Senhor entronizado num alto e sublime trono. A sua glória enche o templo, a nossa alma, o nosso coração. Os meus olhos viram o Senhor, aleluia. Oh Deus.